Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 10 de março de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Sábado foi dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, um dia importantíssimo na luta pelos direitos igualitários às mulheres. Mas a pergunta que fica é: Feliz Dia Internacional das Mulheres para quem? As notícias que eu vou trazer hoje mostram o quanto é importante a luta pelos direitos femininos, pelos direitos das mulheres, pela equiparação de direitos é tão importante. Primeiro eu vou começar comentando, eu não sei se vocês viram, se vocês não viram é até melhor não ver porque as imagens são revoltantes, de um protesto extremamente pacífico que estava acontecendo em Berlim no sábado. Veja bem, sábado, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Mulheres de Berlim organizaram um protesto pacífico pela Palestina, em defesa da Palestina. Pois muito bem. A polícia de Berlim, da nossa querida extrema-direita, foi para o protesto formado única e exclusivamente por mulheres que não estavam fazendo nada de errado, só estavam caminhando pelas ruas de Berlim. E as imagens são revoltantes, são tristes e são ultrajantes. Policiais dando soco na cara, enforcando, pisoteando, agredindo mulheres que a única coisa que estavam fazendo era defender a Palestina. Isso no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Uma passeata pacífica formada só por mulheres na Alemanha, em Berlim. Sofreu repressão por polícia com muita violência. As imagens estão rolando na internet, eu não posso colocar as imagens aqui. Se você tiver vontade, assista, porque é ultrajante. Toda essa questão, dizem que é a Alemanha tentando fazer uma reparação em relação ao que os nazistas fizeram com os judeus, então querem defender Israel. Mas está tudo muito louco, porque, por exemplo, no governo estadunidense, o Trump está do lado de Israel e, ao mesmo tempo, o cara que realmente manda no governo, que é o Elon Musk, que fez símbolo de saudação nazista, é um regime que quase dizimou os judeus. Então, assim, mundo muito louco. Então, hoje eu vou trazer muitas coisas sobre a situação das mulheres, principalmente em relação à violência e no Brasil. Mas esse é o primeiro que eu queria trazer, sobre esse protesto pacífico que foi repreendido pela polícia com muita violência na Alemanha sábado passado. Vamos lá. 92% das agressões contra mulheres ocorreram diante de testemunhas, dados de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa matéria está no G1. É muito boa, é um levantamento bem extenso, eu não vou trazer tudo. Se quem quiser ver, tá lá no G1. É importantíssimo dar uma olhada nessa pesquisa. Vamos lá. Então, como eu disse, 91,8% das agressões sofridas por mulheres, ou seja, 9 em cada 10, tinha testemunhas. Nos últimos meses, mais de 21 milhões de brasileiras, algo em torno de 37,5% do total de mulheres no Brasil, sofreram algum tipo de agressão. Em 47,3% desses casos testemunhados, quem presenciou foram amigos ou conhecidos. Em 27% os filhos, e em 12,4% dos casos, outros parentes. Tá? Semana passada, um jovem de 22 anos foi assassinado, foi baleado no ônibus em São Paulo, depois que ele tentou defender uma mulher que estava sofrendo uma agressão de um homem. Um companheiro. Sempre é um companheiro, né? Então o rapaz foi
baleado dentro do ônibus quando ele tentou defender uma mulher. Muito bem. Segundo a diretora executiva do fórum aqui, quem presencia uma agressão física reage mais do que diante de uma agressão verbal. Isso é um problema também. Porque são muitas formas de agressões que as mulheres sofrem. E na maioria dos casos, as pessoas só intervêm quando vem uma agressão física. Mas não, a agressão verbal, ela é tão nociva quanto a física. Então, se você vir uma agressão verbal sendo cometida contra uma mulher, intervenha. Ajuda. Aí se a gente fala intervenha, aí acontece igual o rapaz que foi baleado no ônibus porque tentou ajudar uma mulher. É muito difícil, né? Aqui aspas para a diretora do fórum. Somos menos coniventes com a agressão física. Muitas mulheres sofrem formas de violência que passam por ameaça, intimidação, violência psicológica. E o entorno ainda não reconhece isso como evidências graves e acaba sendo conivente com essas práticas. Impacto dos filhos. A convivência com conflitos intensos dentro de casa está associada a distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais, além de contribuir para uma percepção da família como um ambiente inseguro e caótico. O levantamento ressalta que as evidências científicas também sugerem que crianças que testemunham violência doméstica têm maior probabilidade de serem afetadas pela violência na vida adulta, seja como vítimas ou como agressoras. A violência doméstica pode se perpetuar entre gerações. E aí entra o que eu estou falando, não é só a violência física, são ameaças, são ofensas, são ataques. Tudo isso são tipos diferentes de violência, né? Samira Bueno afirmou o seguinte: a literatura fala da violência intergeracional. Então, como isso afeta mulheres que são vítimas de violência doméstica, que um dia viram suas mães sofrendo violência? Então, a criança que vê a mãe sofrendo violência, ela meio que acaba normalizando isso. E ela muito provavelmente vai ser vítima de violência, porque para ela aquilo foi normalizado quando ela era uma criança. Então, isso é um problema muito, muito grave. No Brasil, o percentual de mulheres que sofreram alguma violência ao longo da vida por parceiro ou ex-parceiro é superior à média global. O Brasil é um país muito violento, né? 32,4% no Brasil contra 27%, de acordo com um relatório recente da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um país cada vez menos seguro para as mulheres. Vou abrir aspas aqui para Samira Bueno de novo, que é a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e isso se reflete no dia a dia das mulheres. A pesquisa mais uma vez nos mostra que as mulheres estão desprotegidas dentro de suas próprias casas, convivendo com os agressores que na maioria das vezes compõem seu círculo íntimo, sejam parceiros, ex-parceiros, parentes ou conhecidos. A pesquisa também mostra que 5,3 milhões de mulheres, ou seja, 10,7% do total da população feminina do país, relataram ter sofrido abuso sexual e ou forçado a manter relação sexual contra a própria vontade nos últimos 12 meses, ou seja, 1 em cada 10. Prestem atenção. Sofreram abuso sexual ou foram forçadas a manter relação sexual contra a própria vontade. Isso tem outro nome, elas foram estupradas pelos próprios companheiros ou familiares nos últimos 12 meses. 1 em cada 10. É um número alarmante esse aqui. Tá? Então aqui tem todo o detalhamento do tipo de violência, os agressores, perfil das vítimas. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo que eu acho importante todo mundo dar uma olhada nesta matéria. Tá? Continuando, tem uma outra matéria aqui, também no G1. Número de mulheres feridas por armas de fogo cresceu 42% em 3 anos. Isso aqui tem uma ligação direta com a política do governo do inelegível, que liberou acesso à arma, todo mundo podia comprar arma. Obviamente, isso causou um aumento, uma escalada no número de violências que as mulheres sofreram através de armas de fogo. Vamos aqui. Em 3 anos, o número de mulheres feridas por armas de fogo cresceu 42% no país. É o que indicam dados do DataSUS,
Sistema de Informação e Dados do SUS, levantados pelo Instituto Sou da Paz e divulgados no sábado passado, dia 8, no Dia Internacional das Mulheres. Foram registradas 4.395 notificações de mulheres feridas por armas de fogo e que sobreviveram aos ataques. Os números só não foram maiores que de 2017, pico do levantamento. Esses números são de 2023, tá bom? Entre as vítimas, ao menos 35% já haviam relatado à polícia que foram agredidas pelo agressor. Ou seja, aproximadamente 3 em cada 10 mulheres foram atacadas com armas de fogo pelas mesmas pessoas que as haviam agredido anteriormente. Aí a gente cai num outro problema, que é a maneira com que a violência contra as mulheres é vista, percebida pela nossa sociedade e, consequentemente, pela polícia. Eu conheço pessoas que sofreram agressões, foram até a delegacia e não foram levadas a sério. Quantas vezes eu já ouvi gente falar, não, isso aí é coisa de amor, isso passa, é o amor é assim mesmo. Não, o amor não é assim mesmo. O amor não é violência. Se na primeira vez que as mulheres relatassem a violência que elas sofreram, fossem tomadas medidas sérias e efetivas contra os agressores, talvez esse número de mulheres atingidas por armas de fogo teria sido melhor. Esse número teria sido menor, não é mesmo? Então aqui tem os números por ano. O maior crescimento no número de vítimas ocorreu nas regiões Norte e Nordeste, com 29%, e Sudeste, com 23%. O ano com maior pico de registros foi em 2017, conforme eu já tinha dito, com 4.498 mulheres agredidas com armas de fogo. Esse foi um ano em que houve pico de forma generalizada na violência letal e não letal, tanto de homens quanto de mulheres, por conta de conflitos em facções, tá? Facções do crime organizado. Aqui está falando da questão de mais armas em circulação, como eu disse, fruto óbvio da política do ex-presidente, né? Feminicídios crescem 4% em um ano. Ao longo de 2023, 3.946 mulheres foram vítimas de feminicídios no Brasil. Houve crescimento de 4% quando comparado com os 3.788 crimes ocorridos em 2022. Esse é o maior número desde 2018, quando foram registrados 4.512 assassinatos de mulheres. Em 2023, os perfis das mulheres vítimas foram mulheres pardas, 64,5%, seguidos de brancas, com 26,6%, e pretas, com 7,4%. Então aqui, como eu disse, feliz Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, para quem? Para as mulheres não é mesmo? Porque tem muito ainda a se fazer. Tem mais um aqui sobre mulheres, mais uma matéria. Mais de 2.000 mulheres foram libertadas do trabalho escravo desde 2003. Esse número parece grande, tá? Mas não é não. Vamos à matéria que vocês vão entender. Matéria do Gil Alessi, do Repórter Brasil. Que ele fala da história da Cida, que é um nome, obviamente, que não é o dela, tá? Foi modificado. Ela trabalhava como cozinheira em uma frente de desmatamento de floresta nativa em uma fazenda em Pimenta Buena, em Rondônia. Durante 6 meses, ela morou em um barraco de lona plástica sem paredes nem energia elétrica. Acordava todos os dias às 5 da manhã e só parava de trabalhar por volta das 21 horas, sem direito a folgas. Cida perdeu o filho nesse tempo, que atuava na derrubada das árvores na mesma propriedade, e morreu atingido por um galho enquanto serrava um tronco. Dias depois, ela foi uma das 17 pessoas resgatadas em condições análogas às de escravo por uma operação do governo federal em agosto de 2019. Contada em um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, a história de Cida se soma à de outras 2.730 mulheres resgatadas em situação de trabalho escravo no Brasil entre 2003 e 2023. O número de mulheres libertadas representou cerca de 6% das quase 46 mil pessoas alcançadas pelas autoridades. Esse é o problema. O número é muito baixo, perto do valor total. E a gente vai entender o porquê isso acontece. Invisibilização do trabalho das mulheres pode gerar subnotificação de casos de escravidão. É exatamente isso aqui. Aqui eu vou abrir aspas para Natália Suzuki, que ela já apareceu aqui em outras reportagens. É uma gerente de Educação e Políticas Públicas da Repórter Brasil e doutora no assunto pela USP. Aspas para ela. Em alguns casos, elas atuam na pecuária ou nas lavouras, fazendo o mesmo serviço que os homens.
Mas o mais comum é que elas se dediquem às atividades de cuidado como cozinheiras, faxineiras e mesmo como cuidadoras de crianças. Assim como ocorre na sociedade, essas atividades são invisibilizadas, ou seja, elas não são percebidas, elas não são vistas, certo? É diferente de um cara que trabalha lá na lavoura, catando algodão, cortando cana e tal. Quem é faxineira, cozinheira, cuidadora de criança, é normalizado isso aí, né? A invisibilização é um dos fatores que podem levar à subnotificação do número de resgates, principalmente no início dos anos 2000. Atividades desempenhadas pelas mulheres nem sempre eram vistas como trabalhos com potencial para geração de vínculo empregatício e, consequentemente, de direitos trabalhistas, fenômeno similar ao que ocorre no mercado de trabalho regular. Aqui tem a proporção anual de resgatados por gênero. Todos os anos, com exceção de 2018, o número percentual de homens resgatados é de mais de 90% e de mulheres menos de 10%, entendeu? Então, o homem é muito mais visto e a mulher é menos vista. Tanto a mulher quanto o trabalho que a mulher faz. Esse é o grande problema desse número aqui, tá? Aqui tem o perfil das mulheres resgatadas por raça. Se eu disser para você qual é, eu não preciso, né? Parda, 54%, pretas, 15%, brancas, 21%, amarela, 7% e indígena, 3%. Aqui tem o trabalho, né? Escolaridade. Escolaridade é tudo. Você vê como tudo é muito ligado, né? A educação no nosso país não é levada a sério. E isso acaba ocasionando situações como essa. Qual o nível de escolaridade dessas mulheres resgatadas? 66% analfabetas, 15% até o ensino médio, 16% até o ensino fundamental e 1% até o ensino superior. Então é tudo uma coisa interligada com a outra. Não se investe em educação, as pessoas não estudam, as pessoas acabam se sujeitando a qualquer tipo de trabalho, até degradante, porque precisam sobreviver, precisam se alimentar. Mais uma matéria muito triste nessa semana que foi o Dia Internacional das Mulheres no sábado, né? Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e nós vamos falar do que aconteceu com o Lula na sexta, né? Assentamentos anunciados por Lula atenderão 10% de famílias acampadas no país. Teve a matéria da Carolina Batailler no Brasil de Fato. Na sexta passada, dia 7, um evento realizado em Campo do Meio, em Minas Gerais, o governo federal anunciou a entrega de 12.297 lotes de terra para famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Os lotes serão organizados em 138 assentamentos. O anúncio é um avanço, né, na política de reforma agrária, só que isso daí só vai atender 10% da demanda por terra para a agricultura familiar no Brasil, que conta com 120 mil famílias acampadas, de acordo com dados do MST. Dessas, 72 mil são vinculadas ao movimento. Em nota, o MST afirma que a decisão do governo federal representa uma conquista, mas destaca ainda que há um longo caminho para a reforma agrária. Aspas para o comunicado do MST. Compreendemos que essa é uma primeira e efetiva demonstração concreta de compromisso com a nossa bandeira da reforma agrária, sendo necessário avançarmos com mais intensidade a partir de agora. O anúncio foi feito no Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária, realizada no Quilombo Campo Grande, um território simbólico da luta pela terra no Brasil. A área pertencia à antiga usina Ariadnópolis, cujos proprietários decretaram falência em 1983, deixando os trabalhadores abandonados e sem direitos trabalhistas. Tá vendo como funciona no Brasil? É assim. O território, ocupado há 27 anos por famílias que já sofreram 11 tentativas de despejo, foi contemplado por um dos decretos de desapropriação assinados por Lula durante o ato e passa a ser um assentamento. Os decretos envolvem 3 imóveis no complexo Ariadnópolis, onde está o Quilombo Campo Grande, as fazendas Ariadnópolis, Matacaxambu e Potreiro. Outras fazendas também incluídas são Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, no Pará,
Orixás em Formosa, em Goiás, São Paulo em Barbosa Ferraz, no Paraná, e Fazenda César Hortoflorestal em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A medida sobre as desapropriações tem potencial de atender cerca de 800 famílias. Tá? É uma coisa legal de ver o governo federal voltando a prestar atenção na reforma agrária, porque aqui tem a reforma agrária como que ela foi nos mandatos anteriores. Eu vou ler aqui. Durante o primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006, foram criados 1.705 assentamentos. No segundo mandato, de 2007 a 2010, 979. No governo Dilma, de 2011 a 2014, foram realizados 455 assentamentos. A continuidade da política foi prejudicada pelo impeachment errado, injusto e não legal contra a nossa presidente. Foram 70 assentamentos no ano de 2015 a 2016. Agora vamos ver o dos golpistas aqui. No do Michel Temer, de 12 a 18, foram 66 assentamentos. E no governo do inelegível, adivinha em quantos? 18 assentamentos. Entendeu? Agora, no governo Lula, só nesse decreto de ontem, 12.297 lotes. Né? Que bom, a gente fica muito feliz, porque é isso aqui que vai trabalhar para baixa no preço dos alimentos. É a agricultura familiar e dos assentados que produz de 70% a 80% do alimento que é consumido no Brasil. O agro, que o povo adora defender, 1% da questão agrária é consumida no Brasil, o resto vai para fora. As familiares e as assentadas correspondem de 70% a 80% da comida agrária que a gente consome. Então é muito importante que tenha esse tipo de trabalho do governo federal. Fico muito feliz. Muito bem. Aqui, eu não sei se vocês viram, o Haddad deu entrevista no Flow, pode aquela porcaria, eu não gosto. Acho aquele Igor muito despreparado, o cara não leva a sério as entrevistas que estão sendo feitas, é um bobalhão que fica fazendo piada, fica falando de coisas sem importância, mas a entrevista do Haddad é muito, muito boa, é muito importante. Mais uma vez, como a gente sempre criticava aqui que o governo não se comunicava, o governo está se comunicando. O Haddad deu entrevista e ele falou da reforma da Previdência, principalmente dos militares. A Previdência dos militares tem custo 18,6 vezes maior que o dos normais. Prestem atenção nisso aqui. O gasto individual do governo com a Previdência dos militares é 18,6 vezes maior do que o dispendido com as aposentadorias e pensões vinculadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. De acordo com reportagem, em relação aos servidores civis federais, o valor dos militares é o dobro. Nessa entrevista, o Haddad ele desafiou o PL a se aliar com o PT para aprovar a reforma da Previdência dos militares. Aqui aspas para ele. Se o PT e o PL concordarem em limitar a aposentadoria de militares e supersalários, aprovam em 2 semanas. Está feito aqui o desafio. A gente sabe que eles não vão fazer isso, né? Eu não sei que medo que se tem dos militares, mas vamos aqui aos dados. Ó. Déficit da Previdência dos militares chegou a R$ 162.481 por indivíduo no ano passado. De modo geral, os sistemas previdenciários do Brasil são deficitários, obviamente, e o Tesouro Nacional tem que cobrir o que falta. Mas a situação dos militares é a pior. São os militares que causam um rombo na Previdência. Esse sistema inclui aberrações, como o pagamento de pensões a filhas solteiras e morte fictícia. O que é morte fictícia? É uma regra legal que equipara um militar expulso ou excluído ao falecido. Então o militar fez merda, aí ele é expulso e excluído, mas ele é dado como morto, né, legalmente, para ele poder receber a pensão, a família poder receber a pensão. Nossa querida Maite Proença, se eu não me engano é ela, que até hoje não declara que é casada porque recebe pensão do pai militar morto. Eu conheço um monte de mulher que é casada, mas não no papel, para continuar recebendo pensão de pai militar morto. Isso é um absurdo, isso tem que acabar, tá? Porque isso que causa um rombo. Dados do Tribunal de Contas da União, divulgados no ano passado, mostram que cada militar
pesa 16 vezes mais no déficit da Previdência do que os aposentados do regime geral do INSS. Então vamos lá. No ano passado, o déficit do governo com os regimes previdenciários foram os seguintes: R$ 162.481 no regime de previdência das Forças Armadas por beneficiário. Então, cada beneficiário militar custa ao Tesouro Nacional R$ 162.481. Os aposentados e pensionistas do regime geral do INSS é de R$ 8.702 e no regime de aposentadorias dos servidores civis da União é de R$ 75.497. Então, é por isso que é tão importante rever esse negócio da previdência dos militares, não é mesmo? Muito bem. Aqui, vamos falar de saúde mental do Brasil? Eu só vou falar de Brasil, tá? Crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. O Brasil vive uma crise de saúde mental, todo mundo sabe disso, né? É o sistema capitalista e a pandemia, é basicamente isso. Com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados mostram que no último ano os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca visto. Na comparação com o ano anterior, os 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. Em 2023, o número foi de 283.471. E em 2024 foi de 472.328 pedidos de afastamento. De acordo com psiquiatras e psicólogos, esse recorde é reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, entre outros pontos. A crise fez que o governo federal buscasse medidas mais duras. O Ministério do Trabalho anunciou a atualização da NR1, que é a norma com as diretrizes sobre saúde no ambiente de trabalho. Agora o tema passa a ser fiscalizado nas empresas e que pode inclusive render multa. Tá? Aqui tem uma matéria muito grande também no G1 que faz um raio-x dos afastamentos. Tá? Em 2024 foram 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS motivados por várias doenças. Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil, tá? O número aqui tem os afastamentos por cada caso. Vamos ler aqui, ó. Mais de 141 mil foram por ansiedade, mais de 113 mil por depressão, mais de 52 mil por depressão recorrente, mais de 51 mil por transtorno bipolar, mais de 21 mil por vício em drogas, mais de 20 por reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, e aí tem esquizofrenia, alcoolismo, vício em cocaína e psicose. Então assim, a coisa está feia, por quê? Porque é uma pressão danada no mercado de trabalho. É uma pressão danada por conseguir sobreviver. Porque hoje, o que acontece? As pessoas são exigidas muita formação, é exigida muita formação, muita capacitação das pessoas para receber um salário ridículo. Às vezes é R$2.000, R$1.500. O que você faz com R$2.000 nas grandes cidades do nosso país? Aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro. Com R$2.000 você não aluga nenhum lugar minimamente decente para você trabalhar, para você morar, perdão. E se você alugar, não sobra dinheiro para você se divertir nem para você se alimentar. Não, é isso que está por trás desse número alarmante, tá? Da saúde mental. Para terminar, vamos falar de dois assuntos que que a gente vem acompanhando aqui. Justiça do Rio arquiva acusação contra o universitário baleado e o motociclista, o Igor Melo de Carvalho e o Thiago Marques Gonçalves. Lembra que a gente vem falando disso aqui já tem um tempo e foi arquivada a acusação, porque todo mundo sabia que eles não tinham feito nada, só o policial reformado, né, o aposentado, perdão, que atirou neles. Igor perdeu um rim, lembra? Que ele perdeu um rim por conta do disparo. Ele recebeu alta no dia 2 de março.
E o Thiago, que estava com a moto apreendida, a moto foi liberada também porque a promotoria disse que não tinha, eles estavam trabalhando, né, no momento do assalto e que eles não tinham culpa de nada. Agora a gente segue acompanhando a investigação da Civil em cima do sujeito que atirou neles, né, porque ele tem que responder, ele tem que ser responsabilizado por isso. E a última é do nosso querido Luigi, que sofreu o caso de racismo lá no Paraguai, na semana passada, no jogo da Libertadores Sub-20. Como foi adiantado aqui por vários outros lugares, a pena da ridícula Conmebol ao Cerro Porteño foi uma piada. Isso só mostra que a Conmebol não tem nenhuma preocupação com casos de racismo nas suas competições. As punições. $50 mil para o clube. Prestem atenção, para um clube de futebol, $50 mil é dinheiro de café. É um cafezinho. Isso não vai se sentir no bolso nenhum. E portões fechados na competição. Ou seja, na Libertadores Sub-20. Competição da qual o Cerro está eliminado. E competição na qual quase ninguém vai aos estádios. Os estádios vivem vazios. Então, assim, é uma punição de portões fechados em uma competição que o clube foi eliminado 2 dias depois dessa sanção da Conmebol. E também o clube foi obrigado a fazer uma postagem nas redes sociais com os jogadores tentando educar os torcedores e sendo contra o racismo e todas essas coisas. Ou seja, não fizeram absolutamente nada, como a gente já acompanha reiteradamente em casos na Conmebol, nas suas competições. Enquanto não forem feitas punições severas, e aí eu estou falando de milhões de dólares, aí eu estou falando de eliminação de uma competição de futebol profissional, porque se você pega e elimina o Cerro da Libertadores normal, tá? Do futebol profissional por 2 anos, eu duvido que eles não iam fazer de tudo para que casos como esse não se repetissem, porque se repetem reiteradamente em jogos do Cerro Porteño. E aí, no sábado, não sei se foi sábado ou domingo, na Rússia, o Wendel, que é um volante brasileiro que joga no Zenit, sofreu ataques racistas da torcida do outro time. Aí ele se defendeu, levantando o dedo do meio. Adivinha o que aconteceu? Ele foi expulso. E não aconteceu nada nem com o jogo, nem com o time da torcida que estava fazendo os ataques racistas. Então é isso. A gente tem no futebol, infelizmente, em várias partes do mundo, o racismo imperando e as instituições não fazendo nada. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar, espero que vocês façam o mesmo. Levantem essas questões, levantem as questões da violência contra as mulheres, desses dados absurdos e alarmantes que eu trouxe aqui hoje, e também do racismo. A gente precisa encampar essas batalhas. Sim, o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, é muito importante na história de luta pelos direitos femininos, mas a gente não está nem perto de chegar a uma sociedade minimamente igualitária. Então a gente tem que continuar na batalha. É isso. Essa foi a edição desta segunda, dia 10 de março de 2025 aqui do Cidadania SA. Um bom fim de segunda, uma ótima terça para vocês. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.